Vamos imaginar colocar um ciclista de elite, tipo um multicampeão do Tour de France, pedalando lado a lado com uma pessoa que passou os últimos 20 anos no sofá. E que agora, de repente, enfrenta um diagnóstico de diabetes ou obesidade. Exato. A intuição logo diz que o treino ideal para essas duas pessoas seria completamente diferente, não é? Com certeza. É o que todo mundo pensaria. Mas, e se a ciência nos provasse o contrário? E se o grande segredo para o desempenho sobre-humano de um atleta e a salvação metabólica para quem tem doenças crônicas fossem, incrivelmente, a mesma exata intensidade de exercício? É muito louco pensar nisso, porque o que a biologia nos revela hoje é que o milagre da saúde humana não acontece nos extremos. Não está no suor máximo, sabe? Ou na falta de ar desesperadora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do nosso podcast Visão 360 Graus no YouTube. E a nossa missão nesta análise é justamente desconstruir um dos maiores mitos da cultura fitness, aquela velha máxima do no pain, no gain. O famoso sem dor, sem ganho, que já causou muito estrago, né? Demais! Nós vamos mergulhar fundo no verdadeiro santo graal do exercício físico, que é o treinamento em zona 2. E para fazer isso, a gente está cruzando os insights daquele livro fantástico, o Outlive, do Dr. Peter Attia. Sim, cruzando a teoria do Attia com a vivência prática e as métricas do Dr. Rafael Otzouzi, que é um cardiologista especializado em esporte. E essa discussão, assim, é urgente. Porque a forma como a medicina tradicional lida com o envelhecimento hoje é uma batalha perdida. Totalmente perdida. O Peter Attia ilustra isso no livro de um jeito que beira o trágico. Ele descreve a medicina atual, que ele chama de medicina 2.0, como um médico correndo de um lado para o outro na calçada. Correndo desesperado para lá e para cá. Isso. Tentando aparar ovos que estão caindo do alto de um prédio. É uma imagem muito forte. E, convenhamos, o sistema de saúde moderno é até brilhante em pegar esse ovo a milímetros do chão. Assim, se rola um acidente de carro grave ou uma infecção bacteriana letal, os hospitais sabem exatamente como agir. Tem antibiótico, cirurgia, UTI, o trauma agudo é resolvido. Resolvido. Mas o problema é que, no longo prazo, as pessoas não morrem de traumas agudos na maioria das vezes. O grande risco para a nossa audiência são os 4 cavaleiros descritos na obra. Que seriam as doenças cardíacas, o câncer, o declínio neurodegenerativo, tipo Alzheimer, e a disfunção metabólica. Especialmente o diabetes tipo 2, né? Exatamente. E contra esses gigantes, olha, ficar na calçada tentando segurar o ovo simplesmente não funciona. Pois é, porque essas doenças não acontecem da noite para o dia. Elas são mega silenciosas e se desenvolvem ao longo de décadas. E aí que entra a proposta da medicina 3.0, que guia essa nova visão sobre longevidade. A ideia é parar de correr na calçada e subir até o topo do prédio. Para impedir quem está jogando os ovos. Perfeito. É intervir tipo 20, 30 anos antes do primeiro sintoma sequer aparecer. E aqui eu preciso fazer um contraponto. Porque quando a gente fala de disfunção metabólica, o sistema médico tradicional parece que senta e espera o desastre acontecer. Com certeza. Pegando o exemplo da resistência à insulina. As diretrizes muitas vezes só consideram alguém diabético quando a glicemia cruza uma linha mágica ali no exame de sangue. Uma linha de corte arbitrária. Isso. Mas o corpo dessa pessoa já estava lutando e perdendo a batalha silenciosamente aos 15 anos. Isso não seria o equivalente a ver a luz do óleo piscando no painel do carro e pensar, não vou fazer nada, só levo no mecânico quando o motor fundir e sair fumaça? Nossa, a analogia do motor fundido ilustra perfeitamente o erro do sistema atual. Quando o diagnóstico de diabetes tipo 2 chega, o motor já fundiu. Já era. E o pior detalhe é que esse motor fundido acelera a chegada dos outros cavaleiros. O diabetes multiplica brutalmente o risco de infartos, aumenta o câncer e tem uma ligação tão íntima com Alzheimer que muitos cientistas já chamam a doença de diabetes tipo 3. Caramba! Por isso que colocar esse óleo no motor com antecedência é a decisão mais importante para o chamado health span. O health span, exato. E vale a gente pausar um pouquinho nisso.
a diferença entre lifespan e health span. Porque o objetivo, assim, não é só alongar a linha do tempo cronológico para chegar aos 95 anos preso numa cadeira de rodas. O dependente de remédios para qualquer função básica do dia a dia, né? Isso é o lifespan, a mera duração da vida. Uhum. O foco deve ser o health span, que é o tempo de vida com autonomia real. Que se conecta com o conceito maravilhoso do decátulo centenário que o Attia propõe. É treinar hoje não para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas para conseguir levantar do chão sozinho aos 80 anos. Exato. Conseguir colocar uma bagagem de mão no compartimento do avião sem pedir ajuda. Ou sentar no chão com os netos e levantar sem dor. E a ferramenta mais potente que a ciência já descobriu para construir essa resiliência, uma ferramenta que supera quase todos os medicamentos da farmácia, é o treinamento de resistência aeróbica. Especificamente aquele treinamento que constrói o que o Dr. Otsutsu descreve como o nosso motor híbrido. Pera, vamos dissecar essa história do motor híbrido. Porque a minha dúvida imediata é a seguinte: se o objetivo de quem nos acompanha é emagrecer, queimar gordura e acelerar o metabolismo, a lógica não dita que correr o mais rápido possível na esteira seria a melhor estratégia? É o que a maioria acha. Ficar com o coração saindo pela boca e suar em bicas. Pois é. Por que a gente deveria frear e buscar um esforço moderado? É uma dúvida excelente, porque desafia totalmente o senso comum. A resposta exige que a gente olhe para dentro das nossas células. Direto para as mitocôndrias. Tá. Pensa nas mitocôndrias como pequenas usinas de energia espalhadas pelo corpo. Quando a intensidade do exercício é altíssima, tipo num sprint desesperado na esteira, o corpo precisa de energia para ontem. Energia imediata. Isso. E a fonte mais rápida que a gente tem é a glicose, o açúcar circulante. A gordura, por outro lado, é uma fonte densa, imensa, só que muito lenta de ser processada. Entendi. Então, se a pessoa está num esforço extremo, o corpo nem tenta acessar a gordura porque demoraria muito. Ele simplesmente queima o estoque rápido de açúcar. Exato. Para queimar gordura com eficiência, a mitocôndria precisa de oxigênio abundante e de um estado metabólico específico. É aqui que entra o motor híbrido que o Dr. Otsutsu menciona. Imagina um carro híbrido moderno. Tipo um elétrico e a combustão juntos. Perfeito. Em velocidades normais de cruzeiro, ele usa a energia elétrica, que é super eficiente e abundante. Apenas quando o motorista pisa fundo no acelerador, para uma ultrapassagem brusca, o carro ativa o motor a combustão. Que consome a gasolina. Isso. No nosso corpo, o motor elétrico é o sistema que queima gordura. E o motor a gasolina é o que queima a glicose. Mas aí o que acontece é que boa parte da população, por causa do sedentarismo crônico e da má alimentação, anda por aí com o motor elétrico quebrado. Totalmente quebrado. As mitocôndrias simplesmente esqueceram como processar a própria gordura, mesmo a pessoa tendo estoques gigantescos guardados no corpo. O que nos conecta àquele estudo absurdamente revelador do Inigo San Millán? Nossa, sim. Esse estudo é um choque de realidade. Conta como foi, porque esse é um dos meus momentos favoritos dessa pesquisa. Bom, ele comparou ciclistas profissionais, tipo topo da elite, com indivíduos sedentários que sofriam de síndrome metabólica. Ele colocou todo mundo na bicicleta e mediu o que estava acontecendo nas células. E os dados foram bizarros. Muito bizarros. Os ciclistas de elite conseguiam gerar uma potência gigantesca nos pedais. Eles faziam muita força, mas os exames mostravam que eles continuavam usando gordura como principal combustível. Porque as mitocôndrias deles eram tão imensas e eficientes que não precisavam acionar a gasolina emergencial, né? Exato. O açúcar ficava quietinho. Já os indivíduos com síndrome metabólica, no instante em que começavam a pedalar num ritmo muito lento, o corpo já entrava em pânico. Porque eles não conseguiam acessar a gordura de jeito nenhum. Nenhuma grama sequer. Eles dependiam quase 100% da glicose já nas primeiras rotações do pedal. E como o tanque de glicose do nosso corpo é bem pequeno, essas pessoas fadigavam rápido. Fadigavam e tinham que parar o teste em pouquíssimo tempo. Faltava para eles o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Que explica algo que o pessoal em casa com certeza já viu. Pessoas que fazem aquelas dietas restritivas e extremas, sabe? Aquelas loucuras de passar fome para emagrecer. Nossa, sim. E vivem exaustas. Exato. Elas param de comer e se sentem exaustas o dia inteiro porque estão privando o corpo de calorias externas, mas as mitocôndrias estão tão destreinadas que não conseguem abrir o cofre da própria gordura. O corpo tem energia estocada, mas não tem a chave.
E o treino em zona 2 é literalmente forjar essa chave de volta. E tem um mecanismo biológico fascinante que explica como essa chave é forjada. Tem uma via metabólica com um nome bem complicado, que é a captação de glicose não mediada pela insulina. A famosa NIMG. Isso, NIMG. Vamos decifrar isso para quem está assistindo não achar que a gente está falando grego. O que isso significa lá na prática dentro do músculo? Bom, vamos imaginar que as células musculares são casas. Tá, Casas com portas trancadas. perfeito. A glicose, que é o açúcar do sangue, quer entrar nessas casas para gerar energia. Normalmente, a chave que abre essa porta é um hormônio chamado insulina. Certo. Se a pessoa tem resistência à insulina ou diabetes, é como se a fechadura estivesse completamente enferrujada. A chave não gira mais. O açúcar não entra. Não entra. E fica circulando no sangue, causando todo tipo de inflamação e destruição. Nossa, e onde a zona 2 entra nisso? A zona 2 constrói uma porta dos fundos que simplesmente não precisa de chave. O Nyingma mostra que quando os músculos estão trabalhando de forma contínua e moderada, o simples movimento mecânico abre as portas da célula. O músculo gira uma esponja, então. Uma esponja potente. Ele começa a sugar ativamente o açúcar do sangue para dentro das células sem precisar de uma única gota de insulina. Cara, isso é revolucionário. Quer dizer que para qualquer pessoa preocupada em controlar a glicemia, a solução não é só cortar carboidrato ou tomar mais remédio. Não. O próprio ato de manter o movimento muscular sustentado nessa zona drena o açúcar e contorna a insulina danificada. E os benefícios não param aí, tem a questão do lactato também, né? Aquele vilão de todo treino intenso. Aquela substância que queima as coxas na subida e te obriga a parar. Pois é. Por muito tempo o pessoal achava que o lactato era só um resíduo tóxico, mas hoje a gente sabe que é um combustível potentíssimo. Exato. Quando o corpo queima glicose rápido, ele produz lactato. Se a pessoa tem mitocôndrias fracas, o lactato acumula e gera fadiga aguda. Mas as mitocôndrias treinadas na zona 2 aprendem a devorar esse lactato. Elas transformam o lixo em mais energia. É incrível. É o verdadeiro sistema de reciclagem do corpo. Mas vem cá, se o impacto biológico de construir esse motor híbrido é tão absurdo para a longevidade, a pergunta que todo mundo deve estar fazendo agora é: como eu sei que estou realmente nessa mágica zona 2? Essa é a dúvida de ouro. Porque a primeira tentação é ir numa loja e comprar um relógio inteligente, super caro, ou usar aquela fórmula matemática antiga, 220 menos a idade. Isso funciona? Olha, é aí que muita gente erra e acaba se frustrando. Confiar cegamente nessa fórmula de 220 menos a idade é um tiro no pé. É muito rudimentar, né? Demais. É uma média populacional desenhada décadas atrás. Ela não leva em conta o nível de condicionamento, a genética ou o tamanho do coração da pessoa. O Dr. Otsutsu relata o próprio caso de uma maneira muito clara. Conta essa história, eu achei sensacional. Quando ele tinha 42 anos, a fórmula clássica diria que a frequência cardíaca máxima dele era 178 batimentos por minuto. Tá. E qual foi a realidade quando ele fez um teste clínico de esforço máximo? O coração dele bateu 197. Nossa! Uma diferença de quase 20 batimentos? É um abismo. Se ele tivesse programado os treinos de zona 2 dele baseado no algoritmo de um relógio comum, ele estaria treinando numa intensidade muito, mas muito abaixo do que o corpo precisava. Não ia gerar adaptação mitocondrial? Nunca. Nunca. O estímulo seria fraco demais. Então, se os relógios podem falhar de forma tão grosseira, qual seria a bússola confiável? Especialmente para quem não tem acesso a exames de laboratório caros. A métrica mais poderosa e que felizmente é de graça é o teste da fala, o Talk Test. Ah, o Talk Test. Como funciona exatamente? Na zona 2, o esforço é vigoroso o suficiente para deixar a pessoa levemente ofegante, mas não a ponto de tirar a capacidade de formular frases completas. Então dá para conversar. Dá, é possível falar, mas é absolutamente impossível cantar. Se alguém tentar cantar "Tirei o pau no gato" e conseguir tranquilamente enquanto pedala, o estímulo está fraco demais. Apertar o passo. Mas tem uma ressalva psicológica que o Peter Attia enfatiza muito. Você consegue manter uma conversa, mas o esforço é chato o suficiente para que você prefira ficar calado. Entendi. Tem um nível de foco exigido ali.
O que me leva a puxar um ponto crítico. Porque muita gente acha que aquela caminhada gostosa no domingo de manhã pelo parque é zona 2. Aquela caminhada num ritmo super relaxado, né? Isso. Fofocando sem parar com amigos sobre a semana, o pessoal acha que as mitocôndrias estão bombando. Isso não está mais para uma zona 1? Sem dúvida nenhuma, isso é zona 1. É excelente para a saúde mental, tira a pessoa do sofá, mas não gera o estresse metabólico que a gente precisa. Falta intensidade, então. Falta. Pense em analogia com a construção de uma estrada. Fazer uma caminhada relaxada na zona 1 é como só colocar mais carros para rodar numa via expressa que já existe. O sangue circula e tudo bem. Exato. Mas o esforço contínuo da zona 2 é como trazer as máquinas pesadas e os tratores para asfaltar novas vias colaterais. O corpo entende a demanda sustentada e cria vias novas. Ele literalmente multiplica a rede de capilares que leva oxigênio para os músculos. Isso mesmo. O Atia leva isso tão a sério que, em vez de conversar, ele fura a ponta do próprio dedo enquanto pedala, Ai, que agonia. para medir o lactato. Sim, ele fura o dedo no meio do treino para garantir que o lactato no sangue está entre 1,7 e 2 milimols. O que convenhamos, furar o dedo pedalando é algo reservado para biohackers muito obcecados. É um nível de preciosismo altíssimo. Mas a essência fica clara. É um esforço que exige constância. E isso nos leva direto ao calcanhar de Aquiles de qualquer treino. A dosagem de tempo. Ah, o tempo. Essa é a maior dor das pessoas. Porque as recomendações do Dr. Otsuzi e do Atia falam num cenário ideal de 1 hora por dia, 6 vezes na semana. E, sendo muito sincera, para a vasta maioria do nosso pessoal que lida com trânsito, filhos e cansaço, ouvir 6 horas semanais gera um desespero imediato. Parece completamente inatingível. As pessoas pensam logo, se eu não consigo fazer 6 horas, então é melhor nem começar a brincadeira. O que a ciência tem a dizer sobre a dose mínima viável? Olha, essa preocupação é super real. E o perfeccionismo não pode ser inimigo do progresso. Embora 6 horas seja o volume ideal para transformar radicalmente a célula, a curva de benefícios não começa no zero. Ufa, ainda bem. O Dr. Otsuzi tranquiliza muito nesse ponto. Ele explica que blocos contínuos de 30 a 45 minutos diários já começam a forçar o nascimento de novas mitocôndrias. Já liga o motor, então. Já liga. A regra de ouro na ciência hoje é a polarização do treinamento. Cerca de 80% do volume semanal aeróbico deve ser feito na base, na zona 2. Mas e aquela história de focar no VO2 máximo? Porque se fala muito que ter um VO2 máximo altíssimo é o melhor indicador de longevidade. E é verdade, é um baita indicador. Mas se a zona 2 é lenta, como ela ajuda no VO2 máximo, que exige que a pessoa corra como se estivesse fugindo de um urso? Essa confusão é super compreensível. O VO2 máximo é a capacidade absoluta de oxigênio que o corpo consegue usar num esforço extremo. Imagina o condicionamento físico como uma pirâmide gigante. Tá. O VO2 máximo é a pontinha lá em cima. Apenas treinos de altíssima intensidade constroem essa ponta. Porém, a altura máxima de uma pirâmide é inteiramente ditada pela largura da sua base. E a zona 2 é essa base. Exatamente. Se alguém tenta treinar o VO2 máximo sem ter construído as avenidas capilares da zona 2 para limpar o lactato, o teto de desenvolvimento vai ser muito baixo. A pessoa fadiga em 2 minutos. Fadiga e o risco de lesões dispara absurdamente. Então, tentar forçar a barra em treinos intensos todo santo dia, sem ter feito o dever de casa da zona 2, é como tentar colocar um motor de Fórmula 1 na lataria enferrujada de um carro dos anos 80. A estrutura não aguenta. Não aguenta mesmo. E a gente não pode esconder que existe um período de adaptação bem difícil. Muito difícil. Principalmente para quem está inativo há muitos anos. Imagina os pacientes que o Dr. Otsuzi acompanha clinicamente que fazem uso dessas canetas emagrecedoras revolucionárias. Tipo Mounjaro ou Ozempic. Exato. O começo do treino em zona 2 para essas pessoas pode ser devastador, porque as mitocôndrias delas foram desligadas ao longo de uma década. A pessoa sobe na esteira, tenta manter um ritmo leve e o corpo trava? Trava, porque não consegue puxar a energia da gordura e vai direto roubar o restinho de estoque de glicose. Que acaba muito rápido. No 30º minuto, o corpo treme e a fadiga é paralisante. Sim,
E para os pacientes que usam medicações como a tirzepatida, que reduzem a ingestão de calorias drasticamente e causam perda de peso rápida, o risco é gigante. Risco de perder massa muscular junto com a gordura, né? Exato, perder músculo e densidade mitocondrial. Se não houver estímulo, o corpo atrofia. Por isso, a consistência inicial é 1000 vezes mais importante do que qualquer métrica de velocidade. O corpo precisa passar por esse deserto nas primeiras semanas para entender a mensagem de que precisa fabricar maquinário novo. É um recado para o DLA. E com o passar dos meses, a mesma velocidade que antes gerava um desgaste colossal começa a aparecer um passeio no parque. O motor híbrido finalmente liga. Que incrível! E ao restaurar a capacidade de oxidar gordura em repouso e durante esforços leves, a pessoa emagrece de forma sustentável, reduz a pressão arterial e ainda eleva o colesterol bom. Prepara o corpo para não virar passageiro da doença na velhice. O que nos traz para a reflexão final de hoje, e é um pensamento poderoso para deixarmos com o pessoal de casa. A medicina avançou muito, sabe? Cirurgias robóticas a milhares de quilômetros de distância, mapeamento genético. E essas drogas que imitam hormônios da saciedade que são fantásticas. Temos arsenais químicos impensáveis, mas a pílula mais avançada, abrangente e eficaz contra o colapso do envelhecimento nunca esteve na farmácia. A verdadeira pílula da juventude exige algo que o mundo moderno odeia: paciência. Nossa, falou tudo agora. A paciência de investir horas em um esforço que é muitas vezes monótono, pouco espetacular para postar nas redes sociais, mas que atua silenciosamente no núcleo da célula. É a consistência de reprogramar a máquina de dentro para fora. O verdadeiro segredo não é quebrar os próprios limites até desmaiar a cada treino. É honrar a química lenta e constante das nossas células. A sabedoria não está em destruir o prédio todos os dias, mas em assentar os tijolos corretos nos alicerces. Entender isso liberta qualquer um. Bom, se essa mudança de paradigma sobre saúde ressoou com quem nos acompanha, o convite está feito. Isso aí, pessoal. Aproveitem para deixar aquele gostei aqui no nosso vídeo. Se inscrevam no canal para não perder as nossas próximas investigações e sigam os outros conteúdos do podcast Visão 360 Graus. E peguem o link desta conversa e joguem lá no grupo da família. Com certeza. Tem muita gente precisando parar de se torturar na academia e começar a entender o poder desse esforço contínuo. E claro, quem quiser explorar mais a fundo, vale muito acompanhar o trabalho clínico e educativo maravilhoso do Dr. Rafael Otsuzi nas redes. Pessoal, a gente fica por aqui com mais esta conversa. A verdadeira fotografia da saúde do futuro não é tirar um raio-x esperando achar uma fratura, mas é ter a certeza de que as baterias dentro de cada músculo nosso estão funcionando com força total. Um abraço e até a próxima.